Falar com Deus, Padre Francisco Fernandes Carvajal. Tempo da Quaresma, segunda semana, segunda-feira, dia 2/3 de 2026. A consciência, luz da alma. A consciência ilumina toda a vida. Pode deformar-se e endurecer-se. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Salmo 94:8. Repete-nos a liturgia durante todos os dias deste tempo litúrgico. E todos os dias de forma muito diversas. Deus fala o coração de cada um de nós. A nossa oração durante a Quaresma tem em vista despertar a consciência e torná-la sensível à voz de Deus. Não endureçais o coração, diz o salmista. Com efeito, a morte da consciência, a sua indiferença em relação ao bem e ao mal, aos seus desvios, são grandes ameaças para o homem. E, indiferentemente, são também uma ameaça para a sociedade, porque, em última instância, é da consciência humana que depende o nível de moralidade da sociedade. São João Paulo II, Ângelus, 1981. A consciência é a luz da alma, do que há de mais profundo no ser humano. E, se apaga, o homem fica às escuras e pode cometer todos os desvios imagináveis contra si próprio e contra os outros. A lâmpada do teu corpo são os teus olhos. Lucas 11:34. Diz o Senhor: a consciência é a lâmpada da alma, e se estiver bem formada, ilumina o caminho que termina em Deus, e o homem pode avançar por ele. Ainda que tropece e caia, pode levantar-se e prosseguir. Quem deixa que a sua sensibilidade interior adormeça ou morra para as coisas de Deus, fica sem qualquer ponto de referência pelo qual orientar-se. É a maior desgraça que pode acontecer a uma alma nessa vida. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, anuncia o profeta Isaías. Ai daqueles que mudam as trevas em luz e as luzes em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce. Isaías 5:20-21. Jesus compara a função da consciência a do olho na nossa vida. Se o teu olho for são, todo o teu coração estará bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Cuida, pois, de que a luz que há em ti não sejam trevas. Lucas 11:34-35. Quando o olho está bom, vê-se as coisas tal como são, sem deformações. O olho doente engana a pessoa e pode levá-la a pensar que os acontecimentos são como ela os vê, com a sua visão distorcida. A consciência pode ficar deformada por não se ter procurado alcançar a ciência devida a respeito da fé, ou então por uma má vontade dominada pela soberba, pela sensualidade, pela preguiça. Quando o Senhor se queixa de que os judeus não se abriam à sua mensagem, não atribuía a causa a nenhuma dificuldade involuntária. A dificuldade era antes uma consequência da sua livre negativa. Por que não compreendeis a minha linguagem? Por que não podeis suportar a minha doutrina? João 8:43. As paixões e a falta de sinceridade consigo próprio podem chegar a forçar o entendimento e levá-lo a pensar de outra forma. Mas, de acordo com o teor de vida ou com os defeitos e maus hábitos que não se querem abandonar, não existe então boa vontade. O coração se endurece e a consciência adormece e já não indica a direção certa que conduz a Deus. É como a bússola avariada, que desorienta aquele que a consulta. Um homem que tem o coração endurecido e a consciência deformada, ainda que possa estar na plenitude das suas forças e das suas capacidades físicas, é um doente espiritual. E é preciso fazer alguma coisa para que recupere a saúde da alma. A Quaresma é um tempo muito propício para pedirmos ao Senhor que nos ajude a formar muito bem a nossa consciência e para examinar se somos radicalmente sinceros conosco e principalmente com Deus e com as pessoas que em seu nome têm por permissão aconselhar-nos. Consciência bem formada e doutrina e vida em Cristo. A luz que existe em nós não brota do nosso interior, da nossa subjetividade, mas de Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não anda nas trevas. João 8:12.
A sua luz esclarece as nossas consciências, mas ainda pode converter-nos em luz que ilumine a vida dos outros. Vós sois a luz do mundo. O Senhor coloca-nos no mundo para que com a luz de Cristo mostremos aos outros o caminho que conduz a Jesus Cristo e, por conseguinte, aos céus. Mateus 5,14. Levaremos a cabo essa tarefa com a nossa palavra e, sobretudo, com a nossa conduta no cumprimento dos deveres profissionais, familiares e sociais. Por isso que devemos conhecer muito bem quais as normas que hão de reger a nossa atuação, segundo os ditames da honestidade humana e da moral cristã. Devemos ser conscientes do bem que podemos fazer e depois fazê-lo efetivamente. Ter clara consciência daquilo que, no exercício da profissão, é vedado a um homem de bem e a um bom cristão. E depois, evitá-lo. Se cometemos um erro, devemos pedir perdão, corrigi-lo e reparar o mal causado, sempre que isso seja possível. E assim por diante, devemos ter sempre esta conduta diante da nossa caminhada. A mãe de família, que tem como tarefa santificadora o seu lar, deve averiguar na sua oração se é exemplar nos seus deveres para com Deus, se tem hábitos de sobriedade, se domina o mau humor, se dedica o tempo necessário aos filhos e à casa. O empresário deve considerar com frequência se esforça por conhecer a doutrina social da igreja e por praticá-la nos seus negócios. No mundo da sua empresa, se paga salários justos. E assim por diante. A vida cristã se enriquece quando se põe em prática nos assuntos diários os ensinamentos que o Senhor nos transmite através da igreja. A doutrina adquire assim toda a sua força. Quando, por ignorância mais ou menos culposa, se desconhece a doutrina, ou quando, conhecendo-a, não se põe em prática, torna-se impossível ter uma vida cristã e avançar pelo caminho que conduz à santidade. Todos nós precisamos ter e formar uma consciência reta e delicada, que compreenda com facilidade a voz de Deus nos assuntos da vida cotidiana, em face de situações menos claras que possam apresentar-se na nossa profissão. Devemos considerá-las na presença de Deus e, quando for necessário, procurar o conselho oportuno de pessoas que possam esclarecer-nos. A seguir, poremos em prática as decisões que tivemos tomado, com responsabilidade pessoal. Ninguém nos pode substituir no exercício dessa responsabilidade, nem a podemos delegar a outros. No nosso exame de consciência, aprendemos a ser sinceros conosco e chamamos os nossos erros, fraquezas e faltas de generosidade pelos seus verdadeiros nomes, sem mascará-los com falsas justificativas ou com ideias em voga do ambiente. A consciência que não quer reconhecer as suas faltas deixa o homem a mercê do seu próprio capricho. Ser a luz para os outros. Quanta responsabilidade! Tarefa de todos os cristãos. Para o caminhante que deseja verdadeiramente chegar ao seu destino, o importante é saber claramente por onde avançar. Essa pessoa agradece as sinalizações claras, ainda que vez por outra indique sendas um pouco mais estreitas e difíceis. Fugirá das vias que, embora amplas e cômodas, não conduzem a lugar nenhum, ou levam a um precipício. Devemos ter o máximo interesse em formar bem a nossa consciência, pois é a luz que nos faz distinguir o bem do mal e que nos leva a pedir perdão e a recuperar o caminho do bem, se o tivermos perdido. A igreja oferece-nos os meios para isso, mas não nos exime do esforço por aproveitá-los com responsabilidade. Na nossa oração de hoje, podemos perguntar-nos: tenho um plano de leituras combinado com o meu orientador espiritual? Me ajude a progredir na minha formação doutrinal de acordo com a minha idade e cultura. Sou fiel às indicações do magistério da igreja, sabendo que nelas encontro a luz da verdade que me há de guiar no meio das opiniões contraditórias com que deparo em matéria de fé, de doutrina social. Retifico com frequência a intenção com que trabalho, oferecendo as minhas obras a Deus e tendo em conta que tendemos a procurar o aplauso, a vaidade, o louvor daquilo que fazemos, e que por essa fresta entra muitas vezes a deformação da nossa consciência. Necessitamos de luz e critério para nós e para os que estão ao nosso lado. É muito grande a nossa responsabilidade. O cristão
é colocado por Deus como a tocha que ilumina os passos dos outros em direção a Deus. Devemos formar-nos com vistas a essa avalanche de gente que se joga sobre nós com uma pergunta precisa e exigente. Bom, o que há que fazer? São José Maria, suco número 221. Os filhos, os parentes, os colegas, os amigos reparam no nosso comportamento e nós temos obrigação de levá-los a Deus. E para que o guia de cego não seja também cego, não basta que saiba das coisas meio por cima, por palpites. Para conduzirmos os nossos amigos e parentes a Deus, não nos basta um conhecimento vago e superficial do caminho. É necessário o percorramos, isso é, que nos relacionemos com o Senhor, que conheçamos cada vez mais profundamente a sua doutrina, que travemos uma luta concreta contra os nossos defeitos. Numa palavra, que caminhemos na frente na nossa luta interior, no exemplo. Que sejamos exemplares na profissão, na família, em qualquer lugar em que estejamos. Que tenha a missão de dizer coisas grandes. Diz São Gregório Magno. Está igualmente obrigado a praticá-las. E só se as pratica é que as suas palavras serão eficazes. Cristo, quando quis ensinar aos seus discípulos como deveriam praticar o espírito de serviço, cingiu-se com uma toalha e lavou-lhe os pés. E o que nós devemos fazer? Dar a conhecer o Senhor, sendo exemplares nas tarefas diárias, convertendo em vida a sua verdadeira doutrina. Não por ouvir falar, mas sim pelo estudo, pela dedicação, pela oração, pela prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.